Olá, queridos! Estamos de volta com a nossa primeira aula do segundo módulo, o poder da graça. Olha que palavra tremenda. Tenho certeza que será uma aula abençoadora, onde Deus vai nos trazer à luz muitas coisas, né, que muitas vezes passa desapercebido, que a gente acha que entende, acha que já ouviu, que sabe como é, sabe o que significa, mas às vezes você na íntegra você não sabe exatamente como funciona, né? E quando se fala em graça, querida, é algo assim maravilhoso, né? A graça é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que ela nos faz mergulhar realmente no mar de algo novo, né, que o Senhor nos prepara. Quando nós falamos da graça de Deus, a gente fala de favor, né, do favor imerecido, e isso é algo tocante, tocante, realmente. Esse assunto é algo que nos toca, esse assunto é algo que nos move, e é esse assunto, a graça, esse tema é algo que a gente tem que ter assim firmado dentro de nós, do nosso coração. Saber que tudo que acontece, onde quer que nós estejamos, é pela graça de Deus, não é verdade? Se não fosse a graça dele, nós não estaríamos aqui. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, Senhor, mais uma aula que nós estamos aqui. Pai, essa aluna, Senhor, que começou a assistir essa aula, eu acredito que, Senhor, muitos deles, ó Pai, há uma grande expectativa para tratarmos esse assunto, ó Deus, um assunto que mexe conosco, um assunto que inunda o nosso coração, Deus. Falar da tua graça, falar da tua bondade, do teu favor, é algo que nos alegra, né? É algo que nos traz leveza, é algo que nos traz uma presença muito boa e forte do teu Espírito. É que nós sabemos que tudo isso provém dele, provém do teu Espírito. Pai, nesse dia, eu coloco diante de ti, Senhor, as necessidades do teu filho, da tua filha, desse aluno, dessa aluna. E te peço, Pai, que a tua graça realmente seja derramada sobre eles nessa aula. Que eles venham entender e absorver aquilo que o Senhor realmente tem para nós. A essência desse conteúdo possa ser aplicada de maneira correta dentro do coração deles, ó Deus. A nossa oração é que eles continuem sendo respaldados, ó Pai, e que continuem mergulhados na tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai, que eles entendam, Senhor, que eles entendam que eles têm sobre eles, ó Pai, uma cachoeira de graça sendo derramada, Senhor. E basta apenas nós tomarmos posse de tudo aquilo que a tua palavra nos diz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Eu lendo essa aula, né? Eu já fiquei completamente assim, tomado pela bondade do Senhor, né? Porque falar de graça é algo assim que realmente nos deixa uau, né? O Senhor fez tudo isso para mim, por mim, sim, Ele fez, né? Mas e aí, será que eu estou tomando posse? Será que realmente eu estou vivendo da forma que eu devo viver? Por esse alto preço que já foi pago, né? Então, vamos lá, amém? Nesta aula vamos aprender sobre o poder da graça para as nossas vidas. O significado da palavra graça é muito forte. Significa favor e merecido, acabei de comentar isso com vocês. É como receber um bem valioso sem ter pago por ele. É como se alguém chegasse na tua casa e falasse: fulano, fulana, ciclano, você tem uma herança muito grande, mas quem deixou? É para você. Só isso que eu sei. É para você, é seu. Você pode usufruir disso. Da mesma forma acontece com a graça de Deus. Quando falamos do Evangelho, estamos levando a graça de Deus para as pessoas e o resultado disso é a salvação. Olha que bênção. Quem recebe a graça do Evangelho é salvo, tem seu nome escrito no livro da vida e também é transformado e cheio do Espírito Santo, sendo que nada fez para merecer tamanha salvação. Querido, não pense você e eu que é mérito nosso. Agora eu tô fazendo aula de princípios, eu tenho a graça. Não, de jeito nenhum, né? A graça de Deus realmente é um favor do Senhor derramado sobre nós, de tal forma que nem eu e nem você merecemos isso. Mas Ele é bom, Ele é bom. Ele é bom e continua derramando essa graça sobre a minha e sobre a tua vida, amém? Ao aceitarmos a Cristo, a graça de Deus se manifesta em nós a partir disso. Alcançarmos favor imerecido, mesmo sem querer, somos salvos, não merecendo, somos curados sem mérito algum, prosperamos, tudo o que necessitamos recebemos sem merecer ou aceitarmos sem merecer ao aceitarmos a Jesus Cristo, ao nós aceitarmos a Ele, né?
E aqui significa graça, para você fazer uma comparação. Eu tenho aqui na minha folha, né? Graça igual a Cristo, né? Favor imerecido igual a cruz, né? E as consequências disso? Aqui fala, somos salvos, somos curados, prosperamos em todas as nossas necessidades, são supridas, né? Ao recebermos o Evangelho, olha, preste atenção, recebemos a graça de Deus, ou seja, temos a salvação, temos nosso nome escrito no livro da vida, temos transformação e somos cheios do Espírito Santo, queridos. Que é um presente maior que isso. Que eu falo assim, é notório assim que Satanás ele luta com todas as forças para que a gente não, para antes de a gente se converter, a gente não conseguia. Muitas vezes você, eu já tentei ir na igreja, mas eu nunca dava. Claro, porque aonde Deus tem um plano, Satanás também tem. Ele sabendo disso, né, é claro que ele não queria permitir que você vivesse intensamente esse amor, essa graça, né? Então, assim, queridos, eu tenho certeza que Deus, né, te escolheu. Você é uma escolha do Senhor, né? Não fomos nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu, assim a palavra diz. Então, assim, é justamente sobre isso que a aula fala hoje. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Queridos, essa aula é poderosa, assim, sabe? Ela é impactante. Na Bíblia, as palavras evangelho e graça aparecem quase sempre juntas e não raro têm o mesmo significado. Evangelho ou as boas novas poderiam ser descritas como as boas novas da graça de Deus para a salvação do homem. Olha isso. O Evangelho é o poder para a salvação, ou seja, são as boas novas para a salvação do homem através da graça. O Evangelho de Cristo é a graça de Deus que faz com que a justiça divina se manifeste em nós. E essa justiça nos enche do seu poder para obtermos todos os resultados que necessitamos. Preste atenção. A maioria dos cristãos não vive debaixo da graça. Não entende que tudo aquilo que já foi conquistado para nós, para mim, para você, na morte de Cristo, né, em Deus nos tornamos justos. Em Romanos 1,17 diz o seguinte, é bem conhecido esse versículo, acompanhe na tua Bíblia. Porque neles se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Né? E muitas vezes, querido, realmente nós nos esquecemos, né, desse favor. Nos esquecemos dessa graça que nos acolheu, que nos abraçou. Porque se a palavra está dizendo que o justo ele viverá pela fé, por que muitas vezes a gente argumenta, a gente tenta resolver com a força do nosso braço, nós tentamos, não, é dessa forma, desse jeito, sabe? Sendo que muitas vezes, na maioria delas, é simplesmente você colocar diante do Senhor e ter fé. O justo viverá pela fé, sabe? E eu e você somos justos, somos justificados em Deus, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sabe? E mesmo assim a gente insiste em tentar dar jeitinho, insiste em tentar fazer com a força do nosso braço, insiste, não, eu acho que o achismo toma conta, sabe, da nossa vida, e a gente acaba dando legalidade para isso, sabe? É algo assim que é incrível, mas é algo do ser humano. Não, eu acho melhor dessa forma, se eu ajudar Deus com isso aqui, acho que fica melhor para... Gente, Deus não precisa da nossa ajuda, amém? Vamos entender isso de uma vez por todas, né? Então que a gente realmente possa viver pela fé, assim, sabe? William, eu vou parar de trabalhar, vou viver pela fé. Não é isso que a palavra está dizendo, sabe? Mas a questão de você se posicionar realmente e crer no Senhor, sabe? Você entender que quando você está doente ou está desempregado ou qualquer mal que te assola te alcança, você entender que já teve uma resposta disso lá na cruz. O Senhor já pagou esse preço por mim, para você. Então assim, o que está acontecendo? Eu não estou tomando posse disso. Você está entendendo? Eu não estou tomando posse do que já foi pago por mim. Eu não fui lá pegar. Alguém comprou um presente muito caro e eu deixei na loja, eu não fui buscar. É a mesma coisa, querido. A gente não tomou posse. Então, quando a gente ora, né, muitas vezes, orando, Senhor, eu necessito dessa cura, eu necessito desse emprego, eu necessito desse relacionamento. Tá, né? O Deus que me criou, que te criou, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa. E Ele pagou essa conta 2000 anos atrás. Sabe? E a gente se esquece disso. A gente se esquece, não, eu sou curado, eu sou sarado, a palavra me garante isso. Glória a Deus. Evangelho, graça de Deus, justiça divina, cheios do poder de Deus. Vou repetir. Evangelho é igual à graça de Deus, que nos leva à justiça de Deus, que nos faz cheio de Deus. Amém?
Sozo, obra completa de Deus em nós. Sozo, S-O-Z-O, deve ter aí na tua folha, no teu PDF. Williams, que significa sozo. Nós, há uns 2 anos atrás, eu acredito que nós tivemos uma série que o pastor Mike falava, eu sou sozo. Né? A gente fomos ministrados para o pastor nessa palavra, que significa a obra completa de Deus em nós. Completa, né? No grego a palavra sozo se refere não somente à salvação, mas à salvação, poder, cura, prosperidade, restauração e paz. A obra completa de Deus na minha e na tua vida. Olha isso. Quando a justiça de Deus, quando a justiça dele se manifesta, temos o poder completo. Somos sozo. Repita aí comigo. Ó. Eu sou sozo. Repita de novo. Eu sou sozo. Agora sim. Glória a Deus, amém? O Evangelho é a própria graça que traz consigo a justiça e, consequentemente, o poder de Deus. Romanos 10:10, acompanha na tua Bíblia. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Vou repetir. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha isso. No momento em que confessarmos, crer em Deus, recebemos o Evangelho de Cristo, e a partir daí, todas as nossas questões pessoais também são resolvidas de forma completa pelo poder da graça. Então, são todas as questões, não é só uma questão profissional, sentimental, amorosa, não. Todas as questões são resolvidas a partir daí. O Willis está me dizendo que quando aceita Jesus, você recebe o poder da salvação, automaticamente você recebe o poder da graça de Deus. O Senhor toma conta, né? Willis, mas tá pago, querido. Tá pago. Aprenda a começar e comece a tomar posse disso, amém? Continuamos aqui. Então, por exemplo, não somos mais como os doentes, buscamos por cura, mas pessoas usando fé para... Não somos doentes buscando por cura, mas somos pessoas buscando por fé para tomar posse dessa cura. Já somos tudo o que a graça fez por nós há 2000 anos, acabei de falar. Nós já somos sarados, nós já somos curados. Então não temos que, Deus me cura. Não, temos que aplicar nossa fé. Senhor, vem aqui, traga o que a tua palavra já me deixou pago lá atrás. Sobre a minha vida, eu declaro, né, a cura completa sobre essa enfermidade, sobre essa situação. Eu declaro, né, a resposta sobre essa situação, sobre... Sabe, queridos? Então nós temos que entender isso. Entenda isso. Não, a minha conta está paga. A minha conta, o meu está pago por Jesus. Né? Se aqui disse que nós somos sozo, que nós temos a salvação, o poder, a cura, a prosperidade, a restauração e a paz, meu Deus. Então o que nós estamos fazendo que não estamos colocando isso em prática? Não é verdade? Então é justamente aí que pega. Por isso que eu disse para você, quando nós entendemos a graça de Deus, que é algo, muitas vezes é algo que fica superficial. Eu amo a graça. Tá, mas se você sabe o que é graça realmente, é o favor de Deus. E qual é esse favor? E aí? Aí quando você começar a responder esse favor, eu sou sozo. O que é sozo, fulano? Eu aprendi que eu sou sozo, eu sou a obra completa de Deus. A obra completa de Deus se manifesta em mim. Tenho salvação, eu sou curado, eu sou sarado. Eu tenho prosperidade, eu tenho paz. Restauração. Querido, nós somos a obra completa, nós somos manifestação da obra completa de Deus. Olha que tremendo isso. Já somos tudo que a graça fez por nós há 2000 anos. A graça é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a manifestação de Deus nas nossas vidas. Ele nos amou. Nenhum de nós merecia absolutamente nada vindo dele. Mas viveremos a eternidade ao seu lado. Preste atenção. Viveremos a eternidade ao seu lado pelo seu amor. Isso é a manifestação da sua graça. Olha que tremendo. Não é pelo que fazemos, mas tudo se baseia naquilo que ele fez. Em Efésios 2:8, você deve conhecer, já ouviu esse versículo, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós, não é porque eu e você somos bonzinhos, somos legais, não. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Com a mesma fé com que recebemos a salvação, devemos receber a obra completa da graça de Deus. Não vivemos todos os dias buscando por salvação, porque já cremos nela. Amém? Mas se essa mesma fé implica em receber a completude da obra de Cristo, essa obra já foi completada, realizada há mais de 2000 anos. E é a fé que nos leva a tomarmos posse dela. Foi o que a gente acabou de dizer aqui.
Tudo que precisamos ou viemos viemos a precisar, já foi nos concedido, ou seja, já nos foi pago pela obra de Cristo. E quando entendemos isso, nosso maior adversário, que é Satanás, o diabo, o chifrudo, né, ele fica extremamente enraivecido, né, com raiva, com ódio de mim, de você, porque ele sabe que quando entendemos que tudo já nos foi entregue através da graça, no sacrifício do Senhor Jesus, lá na cruz, nada mais pode fazer para nos atrapalhar, querido. Olha que tremendo isso, né? Então, através de Cristo nós recebemos a salvação, que é a obra completa da graça de Deus, e somos sozo, S-O-Z-O, sozo. Willis, que é isso? Poder, cura, prosperidade, restauração e paz. Tudo é incluso no combo, querido. Olha que combo abençoado, é o maior combo da vida, da face da terra. Olha o combo que o Senhor nos deu. Você está entendendo? Olha isso aí, é o conjunto completo da obra. Sabe? Recebemos a salvação, né? Ou seja, você está salvo, você vai morar com Cristo, sabe? Ele é tão bom que você vai passar a eternidade ao lado dele. E recebemos também, e somos sozos, somos sarados, temos poder, prosperidade, restauração, temos paz. Então, assim, pare para analisar e comece a tomar posse disso que é poderoso, querido. E quando você entender isso, começar a aplicar isso na sua vida, as coisas vão fluir de uma maneira que fala, uau, sim, eu tenho a graça de Deus, eu sou a justiça de Deus. Tome posse disso, amém? Dando continuidade aqui, somos a justiça de Deus, né? Falando em justiça, Romanos 5:1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Tornamos-nos justos pela obra redentora de Cristo. Somos justificados pela fé e não por aquilo que fazemos, né? E isso é diferente de sermos justificados pelas nossas obras ou pela nossa performance. Então, eu sou bom, eu ganho alguém para Cristo, eu vou no GR, eu pago o dízimo, eu sou justificado. Não, Senhor. Aqui está dizendo, somos justificados pela fé e não pelas nossas obras ou pela nossa performance. Preste atenção. Romanos 5,17 diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha só, não podemos comprar ou pagar por um dom. Você deve saber disso. Se não sabe, está aprendendo agora. Da mesma forma, não podemos conquistá-lo, apenas recebemos, porque é uma dádiva, né? Recebemos através da graça, o dom de sermos justos quando entramos em contato com o Evangelho de Cristo. Somos a justiça de Deus, né? Então, assim, só para você entender, Evangelho, graça de Deus, pessoa de Cristo, obra da cruz, justiça de Deus em nós. Amém? Podemos citar aqui 3 características da justiça de Deus, né? Eu vou falar da justiça. Vou falar da justiça, estar diante de Deus de forma correta. Da justiça também a habilidade de estar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido, e também de estar diante de Deus sem temor, sentimento de culpa ou condenação. Então são 3 características da justiça de Deus. Vamos lá. Primeiro, justiça é estar diante de Deus da forma correta, né? É por termos nos tornado a justiça dele que o buscamos. Os apóstolos entendiam isso e por isso eram intensos em semear, trabalhar e servir a Deus. Olha isso. Podemos citar 3 personagens da Bíblia que eram 100% justos. Adão, antes da queda, claro, né? Jesus também foi um desses, totalmente justo e sem pecado. E o terceiro homem, olha isso, podemos citar, é você e eu. Uau! É você e eu, depois de termos aceitado a Cristo. Nem Abraão, Salomão ou Davi puderam afirmar justos. Olha como Jesus te ama, olha como Jesus nos ama, olha como Deus nos ama. Você está entendendo? Ele deu o seu único filho, Jesus, para morrer por mim e por você, para nos justificar. E ainda a gente não agradece, a gente não aceita, a gente minimiza essa informação, esse conteúdo. A gente simplesmente ignora muitas vezes, ignora essa palavra. Aquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz, querido. É difícil, mas é um momento de reflexão. Tá? Justiça também é a habilidade de estar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Olha isso. Ser a justiça de Deus permite que você e eu esteja com Ele e diante dele como se o pecado nunca tivesse existido, né? E tendo esse pensamento, você o acessará de uma forma diferente, sabendo que passará a merecer as coisas não por aquilo que você é ou fez, né? Mas por aquilo que Jesus fez por nós.
Como eu disse, pelo preço que ele pagou por mim e por você, né? A terceira característica diz o seguinte: justiça é a habilidade de estar diante de Deus sem medo, temor, sentimento, culpa ou condenação. Sem medo, temor, sentimento de culpa ou condenação. Você está entendendo? É estar livre, estar livre. Não devemos mais orar a Deus baseado naquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas com segurança pedimos por causa daquilo que Cristo fez por nós. Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, não se esqueça que você é a justiça de Deus. E o que você fez para ser declarado justo? Pergunta. Existe algo que você possa fazer para ser declarado justo e merecedor nos céus? Você sempre será falho, mas a sua fé em Deus o torna justo e digno de receber da sua graça. Uau! Você sempre será falho, mas a sua fé em Deus o torna justo e digno de receber a sua graça. A sua fé em Deus o torna justo e digno de receber a sua graça. É por isso que a palavra fala que nós viveremos pela fé, que a nossa fé em Deus vai nos tornar justo e digno para vivermos pela graça. Olha aí. Sabe? E aí, às vezes, eu não aplico essa fé, às vezes eu não tenho essa fé, às vezes eu não me baseio nessa fé. Mas, querido, sabe, se você resolveu tomar essa decisão, que é a melhor decisão que um ser humano poderia tomar, que é servir a Cristo, seguir a Cristo, você precisa entender que você tem que começar a colocar sua fé em ação, sabe? Começar a colocar sua fé em ação, declarar: eu sou sozo, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou próspero, eu sou liberto, eu sou sozo, eu sou a justiça de Deus. Aspectos da graça. Recebemos a salvação quando ainda somos pecadores. Abraão, o pai da fé, creu em Deus e foi justificado quando ele ainda era ímpio. Assim aconteceu conosco no momento em que cremos e somos declarados justos. Aí tem um versículo aqui em Romanos 4, 6 a 8, que diz o seguinte, leia na sua Bíblia, tá, querida? Acompanha aí. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cuja maldade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Uau! 2. Recebemos o dom da não imputação do pecado. Olha isso. Jesus tomou sobre si, para si, todos os pecados da humanidade. Todos, querido. Não é nem todos os pecados da humanidade. Ele pagou e nós recebemos perdão antes mesmo de nascermos. Uau! Porém, isso não é justificativa para pecar. Se pecarmos, nos arrependemos e confessarmos, nada disso ficará na nossa conta. Se pecarmos, nos arrependemos e confessarmos, nada disso ficará na nossa conta. Mas ficará com Cristo, que já pagou. Teremos para sempre o dom da não imputação do pecado. Sabe? Então, assim, você é justificado. Isso, claro, que não te dá legalidade para você pecar. A gente já vai falar sobre isso. Mas você é justificado. Sabe? Eu sei que a gente vive num mundo, né? Num mundo tentador, num mundo cheio de desafios, num mundo cheio de pessoas tentando nos derrubar, tentando nos fazer pecar. A nossa mente trabalha todo instante para isso. A nossa alma contra o nosso espírito. É uma guerra constante, querido. Sabe? Mas se pecar, aqui diz o seguinte: se pecarmos, nos arrependemos e confessarmos, né? A palavra diz que ele levou sobre si todos os pecados e lançou no mar de esquecimento. Então, se ele se esqueceu, se ele nos perdoou, quem é eu e você para ficar trazendo o pecado de A, de B e C? Mas, querido, a palavra diz que a graça está sobre nós. Entendeu? E não é porque você é bonzinho, não, é porque ele, Jesus, não é por mim nem por você, é por ele já pagou o preço. Né? Deus faz tudo isso, não é por mim e por você, mas é porque pelo filho dele, o filho dele morreu por mim e por você, entendeu? Então o que acontece? Né? Nós temos esse acesso diante do Pai justamente porque Jesus morreu e pagou essa conta. Sabe? Jesus morreu e pagou essa conta e deixou, sabe, aberto esse canal, esse acesso para mim e para você falarmos com ele. Porque antes não era assim, não é verdade? Antes você não conseguia falar diretamente com Deus. Quem falava eram os sumos sacerdotes, depois de uma preparação e tudo mais. Mas hoje não, o véu se rasgou, a gente tem esse acesso. Jesus já morreu por mim e por você, a gente tem esse acesso. Sabe? Somos sozos, somos sarados, somos justificados, somos libertos. E nós temos que tomar posse disso, querido. Temos que tomar posse disso, amém? Vamos seguir aqui.
Abordagem errada da graça. Preste bem atenção nesse tópico, tá? Existem, porém, um movimento que tem usado a palavra graça da maneira destrutível, errada. Né? Paulo percebeu isso na igreja de Gálatas e ficou muito assustado ao ver com que rapidez o povo deixou de viver o evangelho da graça para se apegar a outro totalmente diferente. Em Gálatas 1,16, eu gostaria que você lesse Gálatas 1,16, lê esse capítulo e eu quero que você me envie esse capítulo, tá? Trabalho de casa, qualquer coisa, trabalho de princípios. Ler Gálatas 1,16, digitar, escrever e me mandar esse versículo, ok? Isso é uma tarefinha que eu tô dando para vocês, tá? Gálatas 1:6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Isso também... Nossa, professor, um versículo, eu quero que você me envie, ok? Eu vou saber quem me enviou, quem quer assistir a aula aqui não, porque vai me enviar o versículo, eu não acabei a aula ainda, então... Aqueles que estão tentando, de alguma forma, ludibriar, enganar o professor que está assistindo, só dando um like... Quero ver agora. Vamos lá. E é o seguinte, né? Isso também acontece nos dias de hoje, comportamento mais comum, vivendo no pecado. Olha isso, queridos. A graça não nos autoriza a pecarmos. Por exemplo, um marido que deixa sua esposa em casa e sai para traí-la pensando que não há problema nisso, porque está justificado, está cometendo uma abominação. Isso é, abandonar a graça e viver debaixo das paixões carnais. Olha isso, preste atenção. Quem é a justiça de Deus sente necessidade de viver longe. Quem é a justiça de Deus, que sou eu e você, amém? Sente a necessidade de viver longe do pecado, porque é desejoso de estar na intimidade com Ele, e não debaixo dos desejos carnais, das paixões carnais, amém? Deixando de dizimar, ofertar e jejuar. Eu sou salvo, então não preciso fazer isso. Dízimo é uma questão de fidelidade a Deus, a gente já falou sobre isso aqui na outra aula. Ele nos orientou a praticar esse princípio, da mesma forma o ato de ofertar. Quanto ao jejum, Jesus nos diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então você acha realmente que não precisa disso? Presta atenção. Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se, Cristo morreu de balde. Gálatas 2:21. Orar, jejuar, ofertar e dizimar não nos torna merecedores de nada, mas anulamos a graça de Deus quando achamos que por praticarmos algo nos tornamos merecedores. Ou seja, eu vou dizimar, orar e jejuar porque senão eu não sou salvo, eu não tenho a graça de Deus. Não, querido, nós não somos merecedores, tá? São questões diferentes, ok? Nós somos... O que é a graça? É o favor de Deus sobre minha vida, sobre a tua, sobre nós. Né? E aí a questão do dízimo, da oração, da oferta, queridos, essa é a instrução que Deus nos dá, são questões totalmente diferentes. Então, né, vamos usar a nossa cabecinha para a gente entender as situações, as coisas, né, para a gente caminhar de forma correta, coerente e avançar no reino. Né? Não, mas eu aprendi. Não, você aprendeu que a graça de Deus é derramada sobre mim, sobre você, sobre todos, mas eu aprendi também que eu tenho os meus papéis como cristão para eu poder aplicar. Né? Ser dizimista, ser ofertante, separar minhas primícias, semear, querido, falar do evangelho, sabe, pregar o ID, são coisas que o Senhor nos deixou, são ordenanças do Senhor, nos batizarmos, sabe? Então, assim, a gente vai falando muito mais sobre isso durante as outras aulas, mas então não entenda que agora que eu aceitei Jesus e fiz a escola de princípio, tá tudo certo. Não, tá tudo certo a partir do momento que a gente começa a ter vida com Deus e vida baseada na palavra de Deus. Eu quero dizer para ti, se você não tem um hábito de ler, eu leio outros livros. Aqui está o livro mais importante que nós como cristão devemos ler. Nós como cristão devemos aplicar na nossa vida. Williams, eu não consigo, né? Assim, queridos, eu vou te dar uma dica bem simples até, sabe? Como eu aprendi. Comece lendo o Novo Testamento, né? Deus vai falar muito com você. Lê ali João, né? Depois lê Mateus, Marcos, Atos, enfim. Leia o Novo Testamento. O pastor, na última administração, ele falou, leia Romanos. Semana passada o livro de Romanos é pequeno, é uma bênção. Então, assim, você consegue ler. Basta você querer. Não tem esse negócio, eu não consigo. Queridos, quem quer, faz. Quem não quer, inventa uma desculpa. É fato. Eu adoro falar isso e é uma verdade. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. É simples assim. Ok? Vamos lá, vamos finalizar essa aula aqui. Tá forte que negócio, né, gente? Orar... Tá, já falamos sobre isso.
Gálatas 5:4 diz o seguinte: separado estáis de Cristo, vós, o que vós justificais pela lei da graça de tendes caído. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. A graça de Deus nos ensina a vivermos longe da impiedade, da concupiscência mundana, dos pecados, das iniquidades, e nos ajuda a vivermos nesse século sóbrios, justos e piamente. Porque daí tem mais uma referência aqui de Romanos 6,14 que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Quem vive debaixo da graça não é dominado pelo pecado, mas é ela que o ajudará a ser liberto dos vícios da pornografia, da mentira, do roubo, de toda impiedade e iniquidade, porque estará vivendo debaixo da graça, que é o poder de Deus. Você estará vivendo debaixo do poder de Deus, da graça de Deus, querido. E assim nós vamos encerrando a nossa aula. Williams, uau, mas quanto assunto, quanta coisa. Eu não sabia que a graça de Deus envolvia tudo isso, que eu tinha tudo isso na minha vida, que eu era justificado por Deus, né, que eu tinha esse poder nas minhas mãos, eu tinha toda essa herança e eu não sabia. Pois agora você sabe. A partir de agora você sabe, né? Você assistiu a aula, Deus ministrou aí como ministrou aqui, que é assim que Deus faz, querido. Eu falo aqui, Deus vai ministrando aqui, Deus ministra aí, né? Nosso Deus é poderoso. E que você receba de uma forma especial a graça de Deus. Faça um propósito com Deus, sabe? Antes de dormir ou de manhã, não sei o horário que você costuma orar. Se você não se costuma, comece a orar. Você precisa orar, nós precisamos. É a nossa conversa diária com Deus. William, eu não sei orar. Se você sabe conversar, você sabe orar. O que é oração? É uma conversa. Não precisa ser, altíssimo Deus, Pai eterno. Poder. Não, nada disso. Deus, eu tô aqui, não sei orar, mas eu sei conversar. Né, quero colocar diante do Senhor essa situação, essa questão. Quero dizer que eu amo o Senhor, eu amo o seu Filho Jesus, né? Venha sobre mim, traga a sua graça. Eu aprendi que eu sou sozo, eu quero declarar isso, que eu sou sozo. Eu sou sozo, sou curado, sou liberto, sou restaurado, sou sarado. Eu tenho a salvação. Amém, querido, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra nesse dia. Que essa aula venha inundar a tua casa, que essa aula venha transbordar, mas transbordar de uma maneira sobrenatural o teu coração, que você possa ser impactado pela graça de Deus de uma forma que você ainda nunca foi. Amém? Então, em nome de Jesus, querido, que você possa aplicar, como eu digo no final de toda aula, aplique esta aula sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, sabe? Declare isso: eu sou sozo. Eu sou sozo. Declare isso. É isso que o Senhor tem para nós. Né? Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a salvação. E como eu disse, o combo veio completo. Olha que bênção, né? Glória a Deus, amém, gente? Vamos orar, terminando a nossa aula. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Que tempo precioso, que aula poderosa, Pai. Quanto aprendizado, quanto ensinamento, Deus. Pai, não é o Williams que está aqui, Senhor, mas eu tenho certeza que é o teu Espírito Santo nos conduzindo, Deus. Em nome de Jesus, venha trabalhar nos corações desses alunos, ó Pai. Eles estão aqui dispostos, fazendo, Senhor, dando o seu melhor, Senhor, para entender a cada assunto, a cada questão, Deus. Nós vamos tratar sobre essas questões nas próximas aulas, ó Deus. Pai, que essa graça, Senhor, que esse favor venha ser derramado de uma maneira que nunca foi sobre a vida deles, sobre a vida dela, sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse relacionamento. Pai, todas as áreas da Tua Palavra nos diz que quando nós recebemos a Ti, quando nós declaramos que quem somos em Ti, a justiça de Deus, Pai, todas as nossas questões pessoais são resolvidas, e eu coloco diante do Senhor nesse momento que essas questões sejam resolvidas para a honra e glória do Teu nome, que esse Teu filho, essa Tua filha venha testemunhar, ó Pai, o Teu poder, a Tua graça sendo liberada sobre eles. Eu creio nisso, Pai. É nisso que nós cremos, é por isso que nós oramos, que nós clamamos e Te agradecemos por tudo aquilo que Tu já fez por nós lá 2000 anos atrás. E nós declaramos mais uma vez, nós somos sosos, somos libertos, curados, sarados, restaurados, ó Pai. Nós temos paz, porque o Senhor derramou isso sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe, Deus te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre a tua vida e que Deus possa ir renovando as suas forças. É isso aí, vamos com tudo. Chegamos no segundo módulo, logo, né? William, nós vamos até o 10º módulo. Só que as coisas passam tão rápidas, é uma aula só por semana. Se dedique nesse tempo, em aprender, em anotar, sabe? Se dedique em buscar. É um tempo que você está tirando para o Senhor, de aprendizado, de ensinamento. Então, aproveite esse tempo em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser, amém?